Esta história começa com uma breve introdução ao reino dos magos chamado Faroanas, exatamente no momento em que a grande guerra pelo trono estava entrando em sua fase final. Naquela noite, o plano de um nobre poderoso era simples e cruel: eliminar o nono príncipe, Heinz. Um de seus subordinados aguardava este momento com antecipação, pois não aceitaria nenhum outro soberano além daquele a quem servia. Heinz estava localizado em um palácio estranho. Como consequência, sua execução foi ordenada junto com qualquer um que ficasse no caminho. Antes de partirem, no entanto, alguém se manifestou e, em vez de falar, agiu, enviando um de seus próprios colegas direto para o além. O jovem então se desculpa educadamente e pergunta se pode falar com o segundo príncipe, o que imediatamente o faz tremer de medo. Um subordinado verdadeiramente leal se adianta e assume uma postura defensiva para confrontar o intruso. Percebendo os olhos vermelhos do invasor, ele percebe que terá de lidar com um velho conhecido, um inútil sem magia. Confiante na vitória, o homem se empolga, mas no exato momento em que diria que ataques furtivos não funcionariam, ele acaba desmaiando. Sem escapatória, o segundo príncipe é tomado pelo desespero. Aquele golpe foi absoluto, atingindo o osso nasal no ângulo perfeito para danificar o cérebro, tornando qualquer feitiço inútil após o impacto. Mesmo depois de derrotar um oponente, o garoto percebe que ainda há um mago ali pronto para enfrentá-lo. Um poderoso feitiço dos espíritos do trovão estava prestes a ser lançado, mas o conjurador não esperava ser chutado primeiro, tendo sua mandíbula remodelada de uma maneira bastante indelicada. O garoto até oferece uma chance para o mago ir embora. No entanto, mesmo incapaz de recitar encantamentos, o guerreiro tenta usar algo que não requer palavras. Essa escolha resulta em ser jogado escada abaixo com um único golpe. O segundo príncipe só consegue se perguntar como um espadachim e um mago de classe A foram derrotados de tal maneira. O garoto então explica que não há nenhuma regra que diga que apenas magia pode causar dano. Em pânico, o príncipe saca sua arma e pergunta se Heinz enviou o intruso. Mas, apesar de ser um assassino, o jovem nega. Alegando que está ali por causa de um amigo, o nobre praticamente perde a razão. Afinal, não havia possibilidade de um garuda manter amizade com alguém da realeza, insiste o príncipe, querendo saber qual seria o preço para poupá-lo. No entanto, ouvir isso faz o intruso reviver memórias amargas e decidir terminar o favor rapidamente. Algum tempo depois, a morte do segundo príncipe é anunciada como resultado de uma doença, com o caixão mantido fechado. Assim, a longa sombra que pairava sobre o palácio finalmente começa a se dissipar. Enquanto lê em seus aposentos, um nobre é surpreendido pela mesma figura de antes, que o chama pelo nome, Heinz. Com o irmão mais velho fora do caminho, não havia dúvida de que ele seria o próximo rei. O assassino pergunta como ele se sente vendo seu sonho se tornar realidade. Heinz, no entanto, responde que isso é apenas o começo. Como prometeu antes, o loiro afirma que, ao assumir o trono, abolirá todas as leis discriminatórias contra o povo sem magia. Conhecendo-o há tanto tempo, o assassino nem questiona, pois são verdadeiros amigos. Logo, surge a questão de um garuda não poder participar da coroação. Heinz deixa claro que concederá permissão, o que empolga seu companheiro. Embora o assassino saiba que não deve causar confusão, ele entende que mudar mentalidades leva tempo e que nem tudo acontece da noite para o dia. Diante disso, Heinz sugere que seu amigo volte para sua cidade natal por um tempo. O assassino concorda. Afinal, com a guerra terminada, descansar parecia a melhor maneira de acalmar a mente. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele torce um pano e se limpa como pode. Com uma lanterna na mão, ele explora um lugar aparentemente abandonado, cheio de livros arcanos e bonecos de treinamento. O jovem tem dificuldade em acreditar que toda aquela vida de combate finalmente chegou ao fim. Como não tinha magia, ninguém podia detectá-lo, algo extremamente útil para alguém em sua profissão. Desde o início, os inimigos mais perigosos seriam magos poderosos, bem como espadachins e artistas marciais. Portanto, se não conseguisse lidar com oponentes assim, ele sugeriu aprender magia também. Heinz lembrou-se imediatamente de que seu amigo não possuía esse dom, mas a decisão já estava tomada. O garoto decidiu estudar magia mais do que qualquer um e treinar seu corpo até superar essa desvantagem. Esse foi o pacto feito entre os dois antes de tudo começar. Revisitando aqueles materiais de estudo, o assassino percebe que de fato foi uma guerra longa e exaustiva. Finalmente, em sua saída de rotina no dia seguinte, um vendedor o chama de longe para ver as novidades na barraca. Havia alguns abacaxis frescos à venda, algo raro naquela região. O garoto pensa em comprar um para presentear uma companheira, certo de que a deixaria feliz. Então o comerciante diz o preço, uma moeda de cobre. Mas ao notar os olhos vermelhos sob o capuz do cliente, ele imediatamente recusa a venda. Diante disso, o assassino tira 2 moedas de prata do bolso e pergunta se o homem realmente quer trabalhar ou não. Como esperado, murmúrios começam,
todos comentando sobre um garuda andando livremente entre eles. Conforme o garoto avança, as pessoas recuam, temendo que também sejam amaldiçoadas. A maldição a que se refere envolve a única raça conhecida por não possuir magia, os Garuda. Anos atrás, um rei decidiu que os Garudas seriam tratados como gado pelos Alcair, criando um sistema de poder baseado unicamente em magia. Eles eram usados como escravos, enviados como bucha de canhão em guerras, e como se não bastasse, massacres que antes eram ignorados passaram a ser incentivados. Basicamente, todos os problemas do país acabaram sendo colocados nas costas dos Garuda, algo extremamente conveniente para a monarquia. Tudo aquilo revirava o estômago do assassino. Ainda assim, o máximo que ele podia fazer era rezar por um dia em que tudo mudasse radicalmente. No meio do caminho, o garoto encontra uma garotinha que tropeça ao tentar acompanhar suas amigas e começa a chorar. Como qualquer adulto decente, ele para ajudá-la, e então ela nota seus olhos vermelhos, mostrando certa apreensão. No entanto, a reação dela não foi de julgamento, mas de admiração. Foi a primeira vez que alguém reagiu daquela forma, e a criança logo foi embora, deixando Garuda com um estranho gosto de esperança. Mais do que nunca, o dia em que seria tratado como igual parecia próximo, e aquilo era apenas o começo. Algum tempo depois, a noite cai. E depois de 10 anos fora, o jovem começa a se perguntar como será recebido. Anos atrás, ainda na cabana, sua mãe o repreendeu por brincar com a faca em vez de entregá-la. Mesmo ao insistir para que ele encontrasse um emprego, nunca soou como pressão, mas sim como cuidado. Ela só queria que seu filho encontrasse trabalho e desse o seu melhor. Sabendo que ele poderia enfrentar dificuldades, ela fez questão de lembrá-lo, junto com sua irmã, que as portas estariam sempre abertas para seu retorno. 10 anos depois, o garoto ainda carregava um amuleto que o conectava àqueles tempos em família. No entanto, apesar de já ser noite, o lugar estava claro como o dia e quente como o inferno. Naquele momento, o futuro esperançoso que o assassino havia construído desmoronou mais uma vez. Vendo todo aquele fogo, a primeira reação do garoto é se perguntar se todos estão vivos. Pela primeira vez, ele diz seu nome em voz alta, Van, para deixar claro que está ali. Infelizmente, Van encontra um morador caído no chão em péssimas condições, e não era apenas um. Havia outros corpos, bem como pessoas executadas e penduradas em uma árvore. Todos tinham rostos familiares, o que fez a mente do garoto entrar em colapso. Para Van, não fazia sentido criminosos irem tão longe, mas o mais urgente era encontrar sua mãe e sua irmã, Rina. Tudo o que ele havia feito até então tinha sido por elas. Seu maior desejo era transformar aquele país em um lugar onde ambas pudessem viver felizes. Isso foi até ele chegar onde ficava sua casa e se deparar com a pior cena possível. Havia também alguém pendurado ali como os outros, e quando Van se aproxima, ele reconhece sua mãe. Ainda viva, ela tenta dizer algo, mas o choque paralisa completamente o garoto. Ele se recusa a aceitar a realidade até que de repente ouve a voz de sua irmã. Mesmo muito ferida, Rina estava viva, mas cai logo depois de chamá-lo. Van a ampara imediatamente, mas em vez de explicações, ela pede que ele fuja, afirmando que o responsável por tudo isso ainda está procurando por ele. Van não acredita que o segundo príncipe tenha mais aliados, e a princípio, tenta ajudá-la. O sangue no chão, no entanto, já formava uma poça grande demais. No final, Rina confessa que também aprendeu a cozinhar e, chorando, revela que seu maior sonho era ver Van comer algo feito por ela. Pouco a pouco, o olhar da garota perde o brilho, com suas últimas forças, ela pede ao irmão para não se culpar, pois nada disso foi culpa dele. No momento final, Van é literalmente apunhalado pelas costas por um cavaleiro. Junto com ele, vários outros comemoram o feito, acreditando que acabaram de eliminar o líder do exército rebelde. Ainda assim, um deles percebe que o garoto continua de pé, e seu olhar revela que a vontade de lutar ainda existe. Antes de desferir o golpe final, o cavaleiro pergunta por que Van não tentou desviar do ataque. O garoto responde que não havia mais ninguém vivo que ele quisesse proteger. Para o cavaleiro, aquele era um motivo digno de pena. Mas antes de aceitar seu próprio fim, Van pergunta quem ordenou aquele massacre. Sem rodeios, o homem responde que a ordem veio da própria majestade, e Van grita que Raiz nunca faria algo assim. Contra todas as expectativas, o loiro aparece ali em carne e osso. A aparição choca Van, pois, pelas suas palavras, tudo indicava que ele estava apenas esperando o momento certo para aparecer, como se não bastasse. Raiz zomba dele, perguntando se Van estava atrás de memórias. Ao explicar o motivo de tudo, o rei afirma que a culpa era do próprio garoto. Segundo ele, assassinos capazes de ignorar a detecção mágica, esconder-se em qualquer lugar e eliminar inimigos poderosos com mera força física eram uma ameaça, um perigo que poderia abalar seu reinado de paz, e portanto, precisavam ser eliminados.
Van demonstra nojo por ter sido enganado, mas Rhaes declara que ainda cumprirá sua promessa. Afinal, quando os Garuda forem exterminados, não haverá mais ninguém para ser discriminado. O cavaleiro então se prepara para o golpe final. Mas desta vez, Van segura a lâmina com apenas uma mão. Saber a verdade muda tudo, transformando a dor em um desejo urgente de vingança. Mesmo fraco e ferido, Rhaen sabe melhor do que ninguém o monstro que o garoto é. Os cavaleiros se posicionam para proteger a majestade, enquanto o próprio rei se prepara para lutar. Van Cross atravessa a primeira linha de defesa num piscar de olhos. Usando a técnica secreta da sombra de sua linhagem, ele inicia o ataque conhecido como Florescer Final. Em resposta, Rhaes concentra toda a sua magia no feitiço chamado Lucius Sagittarius. Assim, os golpes mais poderosos dos dois antigos amigos colidem. Após longos momentos de combate, a noite cai, os corpos dos cavaleiros jazem espalhados pelo chão. O mais impressionante é que, mesmo naquele estado, Van ainda lutou para proteger sua irmã, assim como, mesmo na morte, ele se recusou a se curvar ao cair. Rhaes considera isso o ato de um tolo, mas aceita que não conseguiu mudar sua mente e admite que só lhe restava derrotá-lo pela força. Mais tarde, Van mal permanece vivo, perdido em pensamentos. Depois de lutar tanto, ele se recusa a deixar sua história terminar ali. Sua vingança ainda não estava completa, então ele precisava de mais uma chance, uma nova oportunidade para, da próxima vez, garantir pelo menos um destino aceitável para os seus. Talvez a sorte tenha ouvido seu apelo, pois quando seus olhos se fecham no chão, eles se abrem em um quarto muito familiar, de forma ainda mais surreal. Rina sobe as escadas perguntando se seu irmão acordou. Van grita, perguntando se ela está bem, mas ela não entende nada. Convencido de que está sonhando, ele ouve a garota insistir para que ele se arrume. Afinal, era seu aniversário. A mãe deles aparece pouco depois, incentivando-o a sair da cama. Van se olha no espelho e percebe, incrédulo, que voltou 10 anos no tempo. Para comemorar seu 15º aniversário, a família estava preparando um piquenique. Sua mãe e irmã disseram que seria um desperdício ficar em casa num dia tão bonito. Van começa a se perguntar se tudo aquilo tinha sido realmente apenas um sonho. De repente, uma rajada de vento varre o local, espalhando pétalas de flores no ar. Entre elas, uma toca o protagonista, e ele sente o contato que é suficiente para entender que tudo era real, pois ele ainda sente o peso do treinamento em seu corpo. Junto com isso vem o cheiro de fumaça da cidade e as últimas palavras de Rina. Mais intenso que tudo isso é a dor do peito perfurado e os gritos que ainda ecoam na memória. Rina pergunta o que há de errado, mas Van muda de assunto. A mãe deles o chama logo depois, informando que o piquenique estava quase pronto. Van elogia o aroma da comida enquanto Rina deseja feliz aniversário ao irmão. Ao mesmo tempo, um grupo de cavaleiros galopa em uma caçada por hereges. Havia poucos magos fortes, e o número de soldados era menor que o ideal, tornando o fracasso um risco real. À frente deles estava o distrito autônomo dos Garuda. Um dos cavaleiros comenta que eles não eram civis, então não havia problema se alguns morressem. Mesmo desconfortável com isso, a Amazona acaba concordando em silêncio. De volta à celebração, o protagonista elogia a refeição, dizendo que o sabor trazia uma estranha nostalgia. Isso era curioso, pois sua mãe havia preparado algo semelhante no dia anterior com a ajuda de Rina. Justamente por isso, o garoto nota pequenas imperfeições no prato. Pouco a pouco, ele começa a aceitar o fato de que voltou 10 anos no tempo. Havia uma chance de refazer tudo, embora ele ainda não soubesse por onde começar. Mais uma vez, sua mãe pergunta se ele ainda está preocupado, e então Van se lembra. Entre os Garuda aos 15 anos, era comum escolher o próprio caminho, e para ele, havia 3 opções. A primeira era trabalhar em pequenos empregos na cidade, a segunda era partir em busca de tarefas perigosas, e a terceira era seguir a vida de mercenário. Mesmo sem magia, os Garuda eram fortes, e como não podiam ser detectados, se saíam bem como escortas. Quando os reinos entravam em guerra, eles eram enviados para as linhas de frente e quase nunca sobreviviam. Mas aos poucos que retornavam, grandes riquezas eram prometidas. A mãe comenta que a vida de mercenário não era de todo ruim, pois foi esse dinheiro que permitiu à família viver melhor. Ainda assim, ela deixa claro que não desejava aquele futuro para Van. No passado, ele ignorou o conselho e seguiu esse caminho, o que acabou levando ao encontro com Rhaes. De repente, toda aquela camaradagem é interrompida por um barulho alto. O sino toca, e Van se levanta naquele exato momento, entendendo exatamente o que significava. Por um momento, ele havia se esquecido, mas logo sai correndo e diz à sua família para deixar a cidade sem explicar nada. Um pouco mais à frente, um homem fazia um discurso, dizendo que os deuses haviam revelado que a sujeira era pecado. Segundo ele, o reino ainda abrigava seres impuros e incapazes conhecidos como Garuda.
Para aquele grupo, eles nasceram manchados e carregavam a escuridão consigo. Os chamados purificadores eram uma facção religiosa extremista dentro do reino dos magos. Sua ideologia radical os levou a serem tratados como hereges pela igreja, e uma de suas crenças afirmava que os Garuda eram agentes do mal. No 15º aniversário de Van, esses fanáticos fugiram da capital e se refugiaram no Distrito Autônomo. Sem qualquer segurança adequada, eles começaram a cometer atrocidades em nome da chamada purificação. Naquele dia, Van só pôde se esconder em um beco com sua família, mas agora ele não pretendia repetir isso. Já dentro da cidade, ele se move entre as pessoas em alta velocidade, escalando paredes e passando despercebido. Ao final do discurso, um dos purificadores se prepara para apagar os pecados de um Garuda com fogo. Van já estava sobre ele, pois a regra mais básica contra magos era atacá-los fora do alcance da percepção. Os alvos certos eram o cérebro e as cordas vocais para impedir qualquer conjuração. Assim que ele derruba um, no entanto, sua posição é revelada tanto para aliados quanto para inimigos. Um dos fanáticos tenta reagir apressadamente, mas Van o supera e o empala com a própria espada do inimigo. Apenas armas imbuídas de magia podiam penetrar barreiras místicas, então era necessário usar as dos oponentes. Outro cultista começa a conjurar um feitiço elétrico de longo alcance, mas Van arremessa o corpo derrotado contra o raio. Então ele avança por baixo e desfere um soco brutal, mandando o alvo pelos ares. Van acredita que restam apenas 3 oponentes quando um deles grita para ele parar. Ele estava mantendo uma mulher como refém, pronto para matá-la se não fosse obedecido. O garoto não esperava que houvesse mais inimigos, mas também não via vantagem em desistir. O medo estampado no rosto da refém é real e, num impulso desesperado, Van se ajoelha, implorando para que o algoz pare. O cultista sorri satisfeito e grita que ele deveria ter agido assim desde o início. Logo depois, outro fanático chuta Van com força no estômago, jogando-o de costas no chão. Os purificadores restantes, cheios de raiva, começam a espancá-lo implacavelmente. Embora quisessem fazê-lo sofrer, aquele que parecia ser o líder ordena que terminem logo com isso. Ele sentiu um mau pressentimento, como se tudo pudesse dar errado se não eliminassem o garoto imediatamente. Percebendo que seus companheiros não estavam obedecendo, o cultista solta a refém para agir. Sem a mulher em perigo, outra pessoa intervém, lançando um feitiço de gelo. O feitiço atinge o fanático por trás, espalhando gelo por todo o seu corpo e imobilizando. A cavaleira então o avisa para não se mover, pois ele poderia quebrar. Em nome da justiça do reino, ela decreta a prisão de todos os fanáticos, deixando o cultista visivelmente apavorado. Van não entende muito bem por que, em sua vida passada, os reforços demoraram tanto para chegar. O cultista ainda tenta ordenar a seus companheiros que matem a mulher, mas todos estavam congelados como estátuas. Diante disso, os cavaleiros receberam a ordem de desarmar cada um deles, deixando Van sozinho na frente daquela que o salvou. Ela havia testemunhado tudo o que o garoto fez, mas em vez de se preocupar, decidiu dar a ele todo o crédito. Afinal, apenas o mago do fogo derrotado por Van teria sido suficiente para reduzir toda a cidade a cinzas. Não que ela não pudesse derrotá-lo, mas estava elaborando um plano para minimizar os danos. O fato de Van tê-lo derrotado foi, ao que parece, o gatilho para o reino agir mais rapidamente. Mesmo assim, a garota pergunta o que ele deseja como recompensa, mas o rapaz simplesmente agradece por tê-lo salvado. Curiosa, ela pergunta seu nome, e ao ouvir Van em resposta, ela se apresenta como Helene. Mesmo depois de ele recusar qualquer recompensa, Helene o convida para visitar a Academia de Magia, o que o pega completamente de surpresa. Ao ouvir sobre a academia, Van pergunta se é a do reino, e Helene confirma, dizendo que até plebeus podem se inscrever se tiverem talento. Ele já tinha ouvido esse nome em sua vida passada, pois muitos guerreiros e magos lendários vieram de lá. Mesmo assim, Van questiona por que ela o escolheu especificamente, e então Helene pede para conversarem em outro lugar. Ela agarra a mão do rapaz e começa a puxá-lo quase à força. Quanto ao destino, ela pede que ele indique o caminho, já que ele conhecia a área melhor do que ela. Depois de alguns minutos e do outro lado do rio, os dois chegam a um local tranquilo onde ninguém poderia ouvi-los. Lá, Helene pergunta se aquele não seria um lugar perfeito para um assassinato. Sem aviso, ela conjura um arco de gelo e dispara uma flecha congelante na direção de Van. O rapaz reage com uma velocidade comparável a um passo mágico, mas sem usar nenhuma magia. Fazer algo assim apenas com força física assusta Helene, pois ele já havia quebrado sua linha de visão e alcançado seu ponto cego. Mesmo assim, Van não avança, pois seus instintos indicavam que ela estava apenas o testando. A garota fica ainda mais apreensiva ao ouvir o tom de alguém experiente vindo de um rapaz tão jovem. Van então pergunta se isso foi um teste. Helene responde que era parte de sua natureza verificar as coisas com os próprios olhos.
Ele questiona o que ela faria com essa informação. Diretamente, ela afirma que Van poderia ter o poder de mudar o destino dos Garuda. No entanto, isso só começaria se ele se matriculasse na Academia de Magia. Van pergunta se ela está falando sobre a Conferência Noturna, e Helene confirma, dizendo que acredita ser possível com as habilidades dele. A Conferência Noturna é um sistema que recompensa estudantes excepcionais da Academia. Independentemente da classe, os aprovados recebem o direito de fundar uma casa nobre no reino. As terras concedidas geralmente correspondem ao local de origem do candidato. No caso de Van, não haveria dúvida de que seria o distrito autônomo dos Garuda. Isso pega completamente de surpresa, pois ele nunca havia pensado nessa possibilidade. Diferente de sua vida passada, ele ainda estava abaixo da idade limite para o exame. Antes de aceitar, no entanto, Van diz que tem mais 3 perguntas, e Helene concorda em ouvir. Ele se lembra que precisaria de uma recomendação da nobreza, mas ela garante que escreverá uma. Empolgada com o interesse dele, Helene pede que ele faça a segunda pergunta. Van acha absurdo frequentar uma academia de magia sem ter nenhuma magia, e Helene concorda. Ainda assim, ela o lembra que todos os vencedores da conferência tinham em comum a redescoberta do princípio da magia. Estudos sobre poções, círculos mágicos e outras áreas mostraram que a magia era muito mais ampla do que parecia. Derrotar magos sem usar magia também poderia se tornar um campo de estudo se ele fizesse o mundo reconhecer sua força. Em resumo, Helene acredita que isso não seria impossível para Van. Na última pergunta, ele questiona o verdadeiro objetivo por trás de tudo isso. Van quer saber o que ela ganha ao ajudá-lo a conseguir um título de nobreza. Helene pergunta se ele não confia nela. Van responde que precisa entender o que ela pretende ganhar ao transformá-lo no Senhor dos Garuda. Mesmo admitindo que sairia ganhando algo com isso, ela se recusa a revelar o que, mantendo alerta em relação à garota. De repente, Hina grita por seu irmão enquanto corre em sua direção, perguntando o que ele estava fazendo ali. Ela ouviu dizer que Van havia lutado com uns caras perigosos, e ele pede desculpas por preocupá-la. Isso funcionou, pois a garota imediatamente abraçou Van. Ele sempre dizia que ficaria bem e depois fazia as coisas mais perigosas possíveis. É por isso que ela queria mostrar o quanto ela e a mãe dele se preocupavam. Helene observou toda aquela demonstração de afeto entre os irmãos e comentou que Van não precisava confiar nela. Mesmo assim, ela o lembrou que se ele buscasse um título, teria o direito de proteger sua irmã e toda a família. Ela jurou que isso não era um truque, usando o nome em honra da família Seiners. Depois que Helene partiu, Van ficou pensativo, ainda segurando o reino em seus braços. Quando a mãe dele soube que ele havia enfrentado os purificadores, ficou profundamente abalada. No entanto, ao ver pessoas de toda a cidade agradecendo pela ajuda, ela reconheceu o heroísmo de seu filho, assim como o de seu marido, e sorriu. Mais tarde, o assunto da academia surgiu, causando ainda mais surpresa. Van explicou sobre a recompensa, a carta de recomendação e a decisão que havia tomado. Hina tentou argumentar que aquele lugar era exclusivo dos Alcair, e era exatamente por isso que Van queria ir, para provar que não eram inferiores a eles. Ele pensou muito, mas não conseguia ver outra maneira de salvar a todos. Em sua vida passada, ele só encontrou sentido ao se aliar a um candidato real. Desta vez, no entanto, ele não poderia tomar o reino sem planejamento ou desperdiçar oportunidades como a que Helene ofereceu. Van já havia morrido uma vez, então se houvesse qualquer vislumbre de esperança, ele o agarraria. Seu desejo de acabar com a discriminação contra os Garuda permanecia intacto. Aquilo chocou as duas, especialmente a mãe, que viu nos olhos do filho a mesma expressão de seu marido. Mesmo dizendo que não sabia se concordava, ela percebeu que não poderia impedi-lo. Van perguntou se seria perdoado, mas ela já estava começando a aceitar a realidade, aceitando também que iria herdar a teimosia do pai, o que rendeu um sincero obrigado do rapaz. Mudando de assunto, a mãe questionou como ele pagaria a taxa de inscrição e a mensalidade, já que a academia não era gratuita. Esse era talvez o único ponto que Van não havia considerado. Ela não esperava que ninguém além dela tivesse que lutar por isso, e Raina também se ofereceu para ajudar. Mas viver do esforço brutal das duas parecia pior que a morte para Van. Ele entrou em desespero tentando imaginar como ganharia dinheiro até que a preocupação desapareceu. Mesmo sem pedir, Helene enviou uma recompensa pelos purificadores derrotados que foi suficiente para se preparar para a viagem com tranquilidade. A mãe sabia que Van enfrentaria discriminação na academia, então pediu para ele não se tornar amargo. Ela lhe disse para manter a cabeça erguida, pois ele era seu maior orgulho, algo que o rapaz aceitou com firmeza. Antes de partir, Hina prometeu fazer a melhor sopa de cogumelos quando ele voltasse, e Van disse que esperaria ansiosamente por isso. Assim, ele iniciou a jornada, despedindo-se de longe, determinado a cumprir a promessa desta vez. Após uma longa caminhada, ele finalmente chegou aos portões do lugar onde ficaria por um bom tempo.
Era a época em que jovens de todo o reino se reuniam na academia. Alexis von Oschenberg apresentou-se primeiro, exibindo uma carta de recomendação de seu próprio pai, fazendo o guarda se curvar diante do nobre. Logo depois, Elizabeth Kreuzner mostrou uma carta assinada por um duque e recebeu o mesmo respeito. Finalmente, chegou a vez do protagonista, mas era óbvio que ele não passaria despercebido. Rapidamente, o burburinho começou. Todos comentando sobre o garuda que ousou aparecer ali, Van afirmou calmamente que não estava fazendo nada de errado, pois estava apenas se inscrevendo para o exame. Isso não aliviou a irritação do guarda. Ele então os lembrou que o lema da academia é aceitar a todos, independentemente do status. O guarda mais jovem ficou furioso, pensando que era uma provocação. Van percebeu que a situação era perigosa, pois derrotar todos ali à força seria fácil, mas causaria o caos. Naquele momento, o guarda mais velho pediu para seu companheiro se acalmar. Finalmente, alguém com o mínimo de bom senso havia surgido. O veterano comentou que todo ano algum garuda iludido tenta entrar. Em um tom um tanto educado, ele explicou que eles não discriminam ninguém, mas exigem uma carta de recomendação. O que ele não esperava era que Van realmente tivesse uma. Com o selo de um nobre ao examiná-la, um dos guardas gritou dizendo que era impossível e que nenhum nobre faria tal coisa. Ele tentou confiscar o selo acreditando ser falso, mas Van agarrou o braço do homem e o jogou no chão. Todos ali, sem exceção, ficaram sem palavras enquanto o guarda mais velho se perguntava como seu colega tinha ido ao chão sem nem entender. Logo depois, outra figura apareceu questionando o motivo de toda a comoção. Naquele momento, os dois guardas se ajoelharam diante do Lorde Examinador. O mais velho tentou dizer que não era nada sério, mas o garuda havia chamado tanta atenção que Van teve que se apresentar. Ele explicou calmamente que havia sido recomendado por Helene Seinertz. A maioria não entendeu o que aquilo significava, mas o examinador reconheceu a autenticidade da carta imediatamente. Diante disso, ele engoliu o orgulho e pediu desculpas pelo comportamento dos guardas. Mesmo assim, o fato de alguém como Van ter o endosso da família Seinertz causou um grande alvoroço. O garoto rapidamente percebeu que Helene não era uma nobre qualquer. Assim que entrou pelos portões da academia, Van notou que o ambiente era dominado apenas pela elite. Mesmo assim, ele reconheceu alguns rostos familiares, como Dietrich, muito diferente do espadachim destemido que ele conhecia. Além dele, a poderosa maga de fogo cheio também estava lá. Van também identificou Lunaris, que um dia se tornaria a donzela divina da justiça. Todos aqueles talentos reunidos no mesmo lugar. Diferente dele, eles iriam. Todos acabariam se tornando heróis do reino, famosos por lutar na linha de frente. No entanto, quando as disputas de sucessão começaram, eles se tornaram peões de príncipes corruptos. E de uma forma ou de outra, Van foi forçado a eliminá-los com as próprias mãos. Nesta vida, longe das sombras, ele teria que competir com todos eles. Não seria fácil, mas esse era o primeiro passo para mudar o reino. De repente, o primeiro valentão apareceu, determinado a provocá-lo. Van perguntou se o comentário era direcionado a ele, e a resposta foi óbvia. O garoto tentou dizer que podia andar livremente pela academia, mas o nobre se sentiu ofendido. Assim como no passado, ele tentou se impor e menosprezá-lo por reflexo. O assassino em vão pensou em abaixar a cabeça. Logo depois, ele se lembra do pedido de sua mãe para manter a postura. No passado, Heinz também disse que o autorrespeito moldava como os outros reagiam. Como Van não responde, o nobre perde o controle e o agarra pelo colarinho. Van apenas devolve um olhar frio, deixando claro quem começou isso. O provocador não tinha ideia no que estava se metendo. Naturalmente, Van inverte as posições e começa a dominar a situação. Em vez de resistir, ele harmoniza as forças e manipula os movimentos do oponente. Foi o mesmo método usado contra o guarda mais cedo. Depois de derrubá-lo, Van ainda oferece ajuda para se levantar. O orgulho do nobre, no entanto, não permite, e a raiva o leva a passar dos limites tentando usar magia. No último segundo, alguém grita para parar. A ordem veio do próprio príncipe Hais, que afirma que os Garudas são aliados do reino perante a hierarquia. O nobre pede desculpas. Hais deixa claro que não usaria seu sangue real para criar distinções. Como estudantes, todos deveriam ser tratados da mesma forma. Isso também incluía Van. Naquele momento, o garoto mal podia acreditar que Hais também estava lá. Com o nono príncipe disposto a fazer o exame como qualquer outro, sua imagem de humildade cresceu ainda mais. O fato de ele ter defendido um Garuda fez com que muitos o vissem quase como um santo. Van então se lembra de Hais mencionando a academia em conversas passadas. No presente, o príncipe aborda o assunto, comentando que o garoto parecia nervoso. Para criar empatia, ele diz que se sente da mesma forma devido à dificuldade do exame. Hais afirma que não há razão para ter medo e estende a mão com seu sorriso carismático. Qualquer um se sentiria à vontade diante de alguém tão gentil.
Mas agora Van conhecia o verdadeiro rosto por trás daquela máscara. Ele estava ciente da sujeira escondida. Esta seria a oportunidade perfeita para matá-lo. Fazer isso, no entanto, seria impulsivo e jogaria fora tudo que o trouxe até aqui. Heinz continua esperando pelo aperto de mão. Van, no entanto, não retribui, inventando alguma desculpa. O príncipe fica no vácuo e abaixa a mão. Tal comportamento com alguém que poderia se tornar rei gerou murmúrios imediatos, ainda mais para o nobre que havia sido humilhado antes. Naquele momento, o examinador aparece anunciando que as inscrições para o exame deste ano estavam encerradas. Logo depois, ele informa que levaria os candidatos até a entrada da chamada Floresta Sombreada. A notícia deixa muitos ansiosos. Já no local do exame, com todos reunidos, um coordenador dá as boas-vindas aos participantes. Ele explica que esta floresta seria o palco do exame de admissão deste ano. Como todos já sabem, a academia é uma instituição feita para refinar a elite e governar o reino, nunca se preocupando em educar a ralé. Portanto, quem quisesse permanecer ali precisava provar que tinha pelo menos um nível mínimo de poder. A Floresta Sombreada era conhecida por concentrar uma enorme quantidade de magia, e a missão dos alunos era trazer de volta uma flor carregada com essa energia. Ela era chamada de Lágrima do Céu e só desabrochava naquele lugar específico. O problema era que as criaturas que habitavam a região também possuíam poder mágico. Van sabia que haveria um exame prático, mas não tinha ideia de que teria que enfrentar feras mágicas. A interferência direta entre os candidatos era proibida, mas trabalhar em conjunto era permitido. Mesmo assim, seria necessário coletar flores suficientes para garantir a aprovação de todo o grupo. Duas equipes grandes enfrentariam dificuldades, e o prazo máximo era apenas até o pôr do sol. Além disso, cada participante receberia um distintivo do guardião usado para solicitar resgate em caso de perigo. No entanto, pedir ajuda significava desclassificação imediata. Com isso, o início do exame foi oficialmente declarado, e vários alunos rapidamente começaram a se agrupar, escolhendo aliados com habilidades compatíveis. Van, por outro lado, acabou sozinho, acreditando que assim teria mais liberdade para se mover. Quando finalmente chegou sua vez de receber o distintivo, o examinador pareceu relutante em entregá-lo. Mesmo assim, o objeto foi colocado em suas mãos, e Van partiu sob o olhar atento daquele nobre. Já dentro da floresta, uma fera mágica apareceu sem dar tempo para reagir. Van rapidamente a identificou como uma criatura demoníaca de tamanho médio. Animais imbuídos de magia eram geralmente chamados de feras demoníacas. Elas possuíam força física superior à dos humanos e também eram capazes de usar magia, tornando-as mais perigosas que muitos conjuradores. Pensando bem, desde que se tornou um assassino, Van só havia lutado contra pessoas. Ainda assim, isso não o impediu de avançar e atingir a criatura com um soco direto no abdômen. Afinal, ele também dominava técnicas específicas para enfrentar esse tipo de monstro. O impacto, além de brutal, foi amplificado pelo impulso, gerando ondas de choque que viajaram da superfície para o interior do corpo. Essa técnica era difícil de usar contra inimigos racionais, mas perfeita para monstros que atacavam sem pensar. Durante seu tempo como mercenário, Van havia encontrado feras mágicas algumas vezes e tomado precauções para derrotá-las. Por essa razão, ele comentou consigo mesmo que era bastante lamentável para os dois garotos que ele notou escondidos à distância. Mesmo assim, Van não se preocupou muito, pois o nobre e seu companheiro aparentemente nem haviam notado o confronto. O aristocrata acreditava que Van só tinha vencido usando veneno, enquanto seu colega lembrava que interferir no exame era proibido. De qualquer forma, os examinadores não tinham intenção de deixar um garoto avançar, especialmente alguém que tinha sido rude com um dos príncipes. Então, mesmo que ele morresse, ninguém deveria ser responsabilizado. Enquanto isso, um dos examinadores seguiu o guarda mais velho até um portão isolado. Ele ordenou que trouxessem a chave, e apesar do cavaleiro tentar fazê-lo mudar de ideia, nenhum argumento foi suficiente. O avaliador pretendia usar o trunfo selado atrás daquele portão para perseguir o garoto que ousou participar do exame. De acordo com as regras da academia, não era possível eliminar alguém que tivesse uma recomendação. Mas se ele fosse aprovado, a imagem da escola ficaria manchada, a menos que um acidente ocorresse. O cavaleiro tentou avisá-lo sobre tudo o que poderia dar errado, mas Van agiu sozinho. Ninguém considerado importante se dispôs a se aproximar dele. Assim, com a chave em mãos, o selo foi quebrado, e o examinador ordenou que a fera amaldiçoada fosse solta para eliminar o garoto em nome do orgulho da Academia Real. Por alguma razão, o segundo examinador sentiu que o exame deste ano traria sérios problemas. Percebendo isso, ele viu o colega que havia libertado a criatura retornar, o que o levou a perguntar onde ele esteve. O outro simplesmente respondeu que tinha feito alguns preparativos para o que estava por vir, deixando-o em alerta máximo.
Voltando à perspectiva do protagonista durante sua caminhada, Van encontrou um conjunto de flores exatamente como descrito. Era a primeira vez que ele via as lágrimas do céu, e se as colhesse e voltasse, seria aprovado, mas seus perseguidores finalmente decidiram aparecer. O nobre comentou que os Garuda realmente tinham um olfato aguçado, semelhante ao de um cão, enquanto Van respondeu que, por experiência própria, sabia que covardes sempre atacam por trás. Os aristocratas, por sua vez, estavam determinados a quebrar aquela postura confiante do garoto. No fundo, no entanto, ele sabia que eles só estavam ali porque tinham sido humilhados na frente dos outros estudantes. Van disse que isso era de se esperar de crianças orgulhosas e assumiu sua postura, o que deixou o nobre furioso. Sem mais delongas, os dois começaram a preparar sua magia para atacar. Eles formaram um grupo composto por um espadachim mágico e um mago conjurador. Os estilos de combate mágico eram divididos principalmente entre aqueles que lançavam feitiços, simplesmente conhecidos como magos. Aqueles que canalizavam magia para as armas eram conhecidos como espadachins mágicos. Enquanto isso, aqueles que reforçavam seus próprios corpos com mana, aumentando força e velocidade, recebiam o título de artistas marciais mágicos. Formar equipes com estilos variados sempre foi visto como uma estratégia inteligente para explorar as fraquezas do oponente. Mesmo assim, Van percebeu rapidamente que seus inimigos não tinham experiência real em matar, embora fossem ousados o suficiente para tentar. Ainda assim, ele não podia eliminá-los em legítima defesa, pois a morte de um nobre sempre resultava em vingança de sua casa. A aristocracia daquela época mantinha o temperamento violento herdado dos tempos de guerra, e desta vez, o garoto queria seguir um caminho diferente. Assim, ele decidiu evitar técnicas de assassinato e simplesmente derrotá-los. O nobre começou a odiar o olhar confiante de Van e avançou com sua dança de lâminas de vento. Van conseguiu se esquivar, mas acabou com um corte leve no antebraço. Mesmo assim, o atacante ficou irritado por não tê-lo derrubado com aquele golpe. Ele começou a se gabar, alegando que a família Valtrak era famosa por dominar feitiços de vento. Em um tom arrogante, ele disse que pouparia Van se ele implorasse por misericórdia, mas recebeu apenas uma resposta zombeteira. Van ironicamente perguntou se a especialidade da casa Valtrak era refrescar as pessoas no verão, o que fez a fúria do garoto explodir novamente. Sem brincadeira, ele invocou uma tempestade que parecia rasgar o céu, forçando o protagonista a recuar e se concentrar apenas em se esquivar. Isso pegou o nobre de surpresa, pois Van conseguia ver a magia sempre que a sede de sangue do inimigo aumentava demais. No momento em que os ataques cessaram, Van avançou com um contra-ataque devastador. Após ver seu companheiro cair, o espadachim mágico entrou em pânico, preparou sua arma e saltou em direção ao garoto. Van rapidamente percebeu que o encantamento era simples, pois a espada não oferecia perigo sem um golpe direto. Normalmente, uma lâmina atinge uma velocidade 2 ou 3 vezes maior que a de um soco. Mesmo assim, graças ao seu jogo de pés, ele ignorou a arma e golpeou diretamente o pulso, desviando o ataque. Aproveitando a abertura, ele desferiu um golpe curto no braço do oponente, derrubando-o no chão. Apesar da frustração evidente dos dois, Van pergunta se eles querem continuar, deixando claro que, a partir dali, não garantiria a segurança deles. Assustado, o nobre recua, engole o orgulho e pede desculpas, mas algo chama a atenção de Van. Ele sente uma presença estranha, ignorando momentaneamente os aristocratas, e ao entender o perigo, grita para que fujam imediatamente. Antes que qualquer um dos três possa reagir, a fera libertada aparece e ataca com seus chifres, arremessando-os para longe. A dor envolve os garotos, enquanto o protagonista reage com preocupação ao reconhecer a criatura. Diante deles estava um urso infernal, uma besta demoníaca do tipo presa. Os nobres não conseguem entender como um monstro de alto nível poderia estar ali. Mesmo assim, não havia tempo para perguntas, pois uma nova investida já estava a caminho. Essas criaturas também eram conhecidas como presas amaldiçoadas, envoltas por um poder mágico comparável ao de um sábio. Van avisa que, se eles ainda conseguem se mover, agora é o momento certo para fugir. Um deles responde que, infelizmente, isso não seria possível. Ele mostra a perna ferida pelo impacto anterior e comenta que provavelmente estava fraturada. No máximo, ele conseguiria ficar de pé, o que deixa Van com poucas alternativas. Carregá-lo significaria ficar mais lento e acabar morto. Quebrar o distintivo também não parecia rápido o suficiente. Então o nobre sugere que seu amigo fuja sozinho. Afinal, ele ainda era um mago poderoso e poderia sobreviver. O companheiro recusa, dizendo que abandoná-lo mancharia o nome Eizembas. Van propõe que um deles ative o distintivo enquanto o outro ganha tempo. O Eizembas rejeita a ideia, afirmando que morrer seria menos desonroso. Assim, para evitar manchar a reputação da família, os dois decidem lutar até o fim, de cabeça erguida. Para Van, aquele era o pior cenário possível,
pois ele teria que lidar com o orgulho dos dois. Irritado, ele grita que, se eles vão lutar, então devem vencer em vez de morrer tentando. O nobre considera aquilo arrogância, mas com os três na mesma situação, a única opção era cooperar. De volta à entrada da floresta, o segundo examinador comenta que já estava na hora. O primeiro pergunta sobre o que ele estava falando, mas o colega evita responder e questiona se algum distintivo foi quebrado. A resposta negativa soa estranha para o primeiro examinador e curiosamente agradável para o segundo. Isso significava que Van nem teve tempo de pedir ajuda. Antes do exame, os pertences do candidato foram confiscados, e o examinador usou um deles para fazer a fera memorizar o cheiro de Van. Agora ele acreditava que o garoto já tinha virado pó e que só restava esperar, e por isso não conseguia conter o riso. Voltando à perspectiva do protagonista, enquanto o monstro avançava, os três garotos se prepararam para a defesa. Van grita que vai segurá-lo enquanto os nobres atacam com tudo o que tem. Valtrash se recusa a receber ordens, mas a criatura se aproxima rápido demais. E sentindo perigo, Van se joga na linha de frente no último momento. Desta vez, ele usa técnicas de assassinato, repetindo o golpe esmagador de antes, usando a própria velocidade da fera contra ela. Diferente da criatura de tamanho médio, o efeito não foi tão devastador, mas ainda assim causou um impacto. Este golpe funcionou antecipando o movimento do inimigo, atingindo exatamente onde o ataque se originou. Quando um quadrúpede se move, a primeira parte a avançar é sempre a cabeça. Van distribuiu o impacto por várias camadas de penetração, mas ficou ansioso ao perceber que não estava alcançando as regiões internas. A perda de massa muscular e altura após retornar tantos anos no passado havia deixado o garoto visivelmente mais fraco. Tendo feito tudo o que podia naquele momento, ele grita, e Valtrage conjura o feitiço rasga-céu. As lâminas de vento se abatem sobre a fera e, logo depois, Eizembas tenta atacar com sua espada mágica, mas a pele do monstro era resistente demais. Para piorar, a criatura entra em fúria, e Van grita no último segundo para que todos se afastem. Mesmo assim, a fera ataca novamente, correndo a toda velocidade e criando um vento absurdo ao seu redor. Quando o protagonista olha para trás, ele vê seus dois aliados caídos e imobilizados, embora ainda respirando. Valtris conseguiu desviar parte do impacto com magia, mas sabia que não aguentaria outra investida. Eizembas já estava aceitando que este seria o fim, pois sua espada nem sequer estava fazendo efeito. Ainda de pé, Van afirma que tentaria mais uma vez. Para a surpresa do nobre, ele diz que na próxima tentativa, os três acabariam com o monstro juntos. Valtrage questiona se o garoto não tinha acabado de perceber que sua magia não estava funcionando. Então Van sugere que ele misture pedras no feitiço para aumentar seu poder destrutivo. Para Eizembas, ele aconselha focar em empurrar a lâmina nos pontos mais fracos da criatura. Valtrash pergunta seriamente no que o garoto estava pensando. Para ele, era óbvio que não tinham chance de vencer, enquanto Van naquele estado ainda poderia fugir. Sinceramente, Valtrash não o culparia por escapar depois de tudo o que tentaram fazer. Mesmo assim, Van responde que não estava ali por vingança, pois seu único desejo era que sua raça fosse reconhecida como parte do reino. Por essa razão, ele afirma que não poderia abandonar companheiros da mesma nação a qual queria pertencer. Valtrage sente um choque de realidade, revendo tudo o que havia feito junto com um enorme peso de culpa. Naquele momento, o monstro se prepara para a investida final e, percebendo isso, Van grita para colocar o plano em ação. Ao sinal de Van, Valtrage ativa sua dança de lâminas de vento. Seguindo a sugestão do protagonista, ele incorpora pedras ao feitiço, renomeando-o para cortador de céu de poeira negra. Uma lâmina escura carregada de areia e cascalho desce violentamente sobre a fera com presas. Felizmente, o ataque bloqueia sua visão, e Van anuncia que agora era sua vez, avançando sobre o monstro. Os ombros dos quadrúpedes funcionam de maneira diferente dos humanos. Eles não se conectam diretamente à espinha dorsal, criando uma área flexível para o movimento das patas dianteiras, mas comprometendo a estabilidade. Com isso em mente, o protagonista ativa sua técnica de harmonia chamada rotação, derrubando a criatura no chão. Enquanto ela cai, Van grita que o coração está localizado na base frontal, entre as patas dianteiras. Eizembas não perde tempo e salta para atacar, mas sua falta de experiência o faz hesitar diante do olhar feroz do monstro. Mesmo aterrorizado, o garoto age conforme o combinado e enterra a espada. Valtrat grita em comemoração pela vitória, mas o protagonista não sente o mesmo alívio. De alguma forma, ele percebe que o golpe não atingiu o coração. Talvez a hesitação tenha sido o motivo, e agora a criatura estava começando a se recuperar. Como defesa, o monstro ativa o rugido destrutivo, uma habilidade rara de feras predadoras que canaliza magia através de sua voz. Uma onda de choque se espalha, derrubando tudo ao redor.
Eizembas cai no chão sangrando e, naquele momento, sente que seus órgãos internos foram danificados. Para piorar, a fera estava perto o suficiente para devorá-lo vivo. Naquele ritmo, nada além da morte parecia possível. Mas antes que o nobre pudesse ser finalizado, Van se coloca na frente dele. Entre as técnicas de harmonia, esta era conhecida como espiral, não focada em competir força, mas em redirecionar o impacto em um giro para o chão. Mesmo assim, a fera estava fora de controle. E Van sabia que não conseguiria desviar todo aquele poder. Restava apenas uma última alternativa. E mesmo que seu corpo sofresse com isso, ainda seria melhor do que morrer ali. Van grita em desespero para que seus companheiros corram o mais rápido possível. Eizembas reúne a pouca energia que lhe resta para conseguir se levantar. Enquanto isso, Van continua segurando os chifres da criatura, impedindo seu avanço, embora a exaustão já estivesse estampada em seu rosto. Diferente do garoto, o monstro só aumentava sua força até que Van é arremessado para longe, colidindo violentamente contra uma árvore. Valtrak tenta reagir, mas o protagonista grita para ele não se aproximar. Inevitavelmente, a fera avança em sua direção, e Valtrak também corre para tentar salvá-lo. Mesmo ferido, Van já estava preparado para não morrer ali. Ele recita suavemente: afunde meu coração e liberte estas correntes que me prendem. Algo terrível estava prestes a acontecer, mas antes disso, um feitiço de gelo atinge a pata dianteira da fera predadora. O impacto faz o monstro rugir de dor e cair no chão, impedindo de alcançar Van. O mais preocupante era a origem daquele feitiço, vindo do próprio príncipe Heinz, algo que nenhum dos três esperava. Os nobres tentam avisar que era perigoso demais para a majestade permanecer ali. Heinz responde que proteger os cidadãos do reino é o dever da realeza, o que visivelmente comove os dois. Na visão de Van, era exatamente assim que ele sempre ganhava a confiança das pessoas antes de levá-las à morte. Agora, surgindo como uma falsa luz no fim do túnel, Heinz propõe uma aliança entre os quatro. Antecipando isso, Van grita que se recusa. As expressões dos nobres variam entre irritação e confusão, assim como a do próprio príncipe. Mesmo assim, o protagonista reafirma que não pretende cooperar. Ele deixa claro que o poder do herdeiro real não é necessário. Valtrak exige respeito, enquanto Eizembas lembra que Heinz salvou suas vidas. Van responde que teria resolvido tudo sozinho se o príncipe não tivesse interferido. Diante disso, Heinz pergunta se o garoto realmente não precisa de ajuda. Van responde que precisa, caminhando em direção ao monstro, e pede ao loiro para apenas ficar quieto e observar, como a realeza costuma fazer. Van avisa que a fera estava se movendo novamente, e logo ela avança de volta em direção ao grupo. Desta vez, Eizembas quer ao menos acertar um único golpe. O protagonista pede calma, afirmando que correr agora seria desperdiçar a própria vida. Valtrak comenta que só tem mana para mais um ataque, mas Van simplesmente pede a ambos que prestem atenção aos seus sinais, incluindo Heinz. Desta vez, Van mostra uma determinação diferente, que acaba se espalhando para os outros. Ele avança para interceptar o monstro, lembrando-se de como estava assustado antes. Portanto, ele acredita que pode vencer sem recorrer àquela técnica proibida. Até então, 3 de suas técnicas de harmonia haviam falhado contra a fera. O monstro começa a vê-los como adversários dignos e passa a agir com mais cautela. Dessa forma, Van desvia de um golpe amplo, salta e percebe uma pequena abertura para avançar. A criatura ruge furiosamente e tenta persegui-lo, mas o garoto continua se esquivando usando o próprio corpo do inimigo como apoio. Valtrak não consegue acreditar que tal velocidade seja possível sem magia, assim como o príncipe. Na verdade, ao deslocar seu centro de gravidade sem empurrar os pés no chão, Van eliminou movimentos preparatórios. Essa técnica era conhecida apenas entre os artistas marciais de mais alto nível. Assim, não fazia sentido vê-lo chutar, pular e escapar daquela fera demoníaca. Em um movimento final, Van pisa na cabeça do monstro, deixando os nobres impressionados. Heinz, no entanto, sabia que ataques sem magia eram quase carícias para criaturas daquele nível. Enquanto a fera continuava a lutar, o príncipe acreditava que a situação estava prestes a sair do controle. Van, no entanto, afirma que isso é perfeito. Afinal, seu verdadeiro objetivo era irritar o inimigo. Logo, os sinais do rugido destrutivo começam a surgir. Nesse momento, o protagonista grita para Valtrak usar sua magia de vento, o que ele faz imediatamente, misturando pedras dentro da boca da criatura. Isso bloqueia o sistema respiratório da fera, fazendo-a cair no chão. Sem perder tempo, Van salta sobre o inimigo e, cara a cara, prepara seu golpe duplo esmagador conhecido como Gênio. O ataque atinge diretamente o centro da cabeça da fera demoníaca. As ondas de choque da direita e da esquerda convergem em um único ponto dentro do esqueleto, como círculos na água se encontrando. Com isso, a fera demoníaca fica completamente incapacitada.
Com os 2 primeiros passos concluídos, Van sinaliza para Eizembas, que simplesmente gira sua espada e corta a fera em pedaços. Os nobres estão em choque, sem conseguir acreditar que derrotaram um monstro de alto nível. Eizembas pergunta o que o protagonista está fazendo, e Van simplesmente encara Raiz em silêncio antes de se virar e estender a mão para ajudá-lo a se levantar. O garoto confessa que seus órgãos internos estão doloridos como se estivessem feridos. Van explica que esse tipo de magia sonora pode ser parcialmente neutralizado tapando os ouvidos, e o nobre afirma que nunca se esquecerá disso. Superado o perigo, era hora de pensar no próximo objetivo. Mas para a surpresa do protagonista, onde antes havia várias flores, restavam apenas 2. Essa era a consequência de formar grandes grupos, algo que havia sido avisado desde o início. Van tenta pensar rapidamente em uma solução, sabendo que o tempo estava se esgotando. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, os nobres tomam a iniciativa, pegando as flores e decidindo distribuí-las. Naturalmente, a primeira é entregue a Raiz, por ser um príncipe. Van questiona por que dar a flor para alguém que apenas observou, mas Valtrak nem lhe dá atenção. Afinal, a segunda flor é entregue diretamente ao protagonista. Van pergunta se ele tem certeza, e o garoto responde que não quer dever nada a ninguém, revelando também seu nome, Falk. Eizembas aproveita o momento para se apresentar como Ralph. Surpreso com a atitude dos dois, o protagonista diz que seu nome é Van, e eles trocam um rápido cumprimento, mesmo sabendo que talvez nunca mais se encontrem. Nesse momento, Raiz intervém, pegando algumas flores murchas do chão e revitalizando-as com magia de luz para o espanto de todos. Ele pede a todos que aceitem o gesto, garantindo que ninguém seria prejudicado. Van percebe que o pôr do sol estava se aproximando e avisa que eles precisam sair da floresta o mais rápido possível. O tom soou como uma ordem, o que deixou Falk levemente irritado. Antes de partirem, no entanto, o príncipe chama a atenção do protagonista. Raiz comenta que Van havia coberto os pés com terra mais cedo. Então ele menciona ter ouvido falar de uma técnica de movimento usada para ocultar rastros, muito comum entre assassinos. Somando isso às artes marciais demonstradas na luta, ele pergunta diretamente se Van é ou já foi um assassino. Raiz tinha muitos inimigos. Após conquistar vários territórios, o rei endureceu as leis do reino ao tomar princesas estrangeiras como esposas. A mãe de Raiz, no entanto, já era nobre antes disso, tornando-se a 5ª rainha e a primeira do reino de Faranes. Por causa disso, seus irmãos e suas respectivas mães temiam que ele pudesse ascender ao trono. Tentativas de assassinato podiam vir de qualquer lugar, e Raiz sempre se preparava para isso. Se Van fosse um agente infiltrado, o príncipe estava determinado a eliminá-lo ali mesmo. Van não esperava que velhos hábitos o traíssem em um momento como aquele. Tecnicamente, ele era um assassino treinado, mas admitir isso seria suicídio, então ele decidiu se fazer de bobo. O príncipe percebe imediatamente a manobra, e o protagonista deixa claro que não recuaria se Raiz quisesse resolver as coisas daquele jeito. A atmosfera entre os dois fica pesada, e um confronto parece inevitável. Quando Van dá um passo à frente, Falk instintivamente salta na frente dele. Raiz mantém um olhar sério, mas no instante seguinte, Van aparece ao seu lado dizendo que estava apenas brincando. Falk não consegue entender como ele se moveu tão rápido. Van aproveita o momento para tentar aliviar a tensão com boas maneiras. Raiz, no entanto, ignora a tentativa de conversa fiada e percebe algo mais importante. Não aproveitou a abertura que ele deixou deliberadamente. Ficou claro que isso era um teste, então o príncipe exige uma resposta direta. Ele repete a pergunta, citando o hábito anterior, querendo saber se o garoto era um assassino. Van responde que foi Helene quem lhe ensinou aquelas técnicas e todas as outras formas de combate corpo a corpo. Por dentro, ele se desculpa por usar o nome dela. A expressão de Raiz muda instantaneamente ao ouvir que a recomendação do Garuda veio da casa dos Senterda. Ralph começa a explicar que aquele ducado não era uma família nobre qualquer. Van já suspeitava que Helene era alguém especial. Sem saber dos detalhes, o príncipe esclarece que ela era conhecida como a Dama da Flor de Gelo. Classificada acima dos melhores alunos da academia, fazia sentido que um de seus discípulos fosse excepcional. Além disso, a casa dos Senterda era a mais antiga a serviço do reino, o que descartava qualquer envio de assassinos. Raiz ainda pergunta como Van conseguiu a recomendação, mas o rapaz tinha pouco a acrescentar. Na visão do príncipe, aquela carta havia sido entregue para cultivar um futuro servo da casa. Após ver as habilidades de Van, Raiz comentou que também o teria recrutado se tivesse chegado antes. Além disso, se algo estava realmente o perseguindo, ele apostava que era a própria fera. O príncipe admite que não tinha ideia de como aquela criatura apareceu ali. Ainda assim, como todos ajudaram a sair vivos, Raiz agradeceu a eles. Para os nobres, aquela era a maior honra possível. Mas para Van, não significava muito.
Mais uma vez, Falk pede paciência e diz ao rapaz para parar de ser desrespeitoso. Em vez de buscar reconhecimento, o protagonista reage com total indiferença. Tudo isso apenas deixou Heinz ainda mais intrigado com aquele garoto estranho. De volta à entrada da floresta, os candidatos aprovados começam a se reunir. Enquanto isso, os que falharam lamentam em silêncio. O segundo examinador conta, e o primeiro informa que, incluindo o príncipe, 4 ainda estavam faltando. A informação deixa o segundo inquieto, temendo que algo tenha dado errado. Originalmente, a floresta abrigava apenas monstros que Heinz poderia derrotar. Ele nunca quis que o príncipe fosse ferido por algo que ele mesmo causou. Naquele momento, alguém emerge das árvores para o alívio do examinador que acreditava ser Heinz. No entanto, o primeiro a aparecer é Van, zombeteiro, perguntando se todos estavam reunidos para lhe dar as boas-vindas. Diferente de seu colega, a primeira reação do segundo examinador é perguntar como o garoto ainda estava vivo. O primeiro não entende o comentário, e Van questiona se não deveria estar. Rapidamente, o examinador se esquiva, dizendo que estava apenas impressionado. O protagonista retruca, afirmando que não foi o único surpreso. Logo atrás dele, seus companheiros nobres aparecem carregando o corpo da fera, chocando a todos ao redor. Era a cabeça da fera com presas que os atacou dentro da floresta, trazida como prova. Mesmo sabendo exatamente o porquê, ambos os examinadores fingem surpresa ao ver aquele monstro. Ainda assim, o tom do segundo soa quase como uma acusação. O primeiro pede para ele repetir, e novamente o outro se esconde atrás da palavra impressionante. Heinz então se pronuncia, descrevendo o confronto como uma batalha magnífica. Vendo o príncipe ali, o segundo examinador quase entra em pânico. Quando questionado, Heinz explica que, por coincidência, estava perto da luta. Isso foi um desastre para o segundo, que havia enviado a fera e seria executado se isso viesse à tona. O príncipe nota o nervosismo, e pela terceira vez, o examinador usa a desculpa da surpresa. Mesmo desejando vida longa ao reino, sua atitude já parecia suspeita demais. Honestamente, Heinz afirma que participou pouco do combate. Ele deixa claro que a vitória foi obra dos 3 candidatos, principalmente de Van. Os examinadores não conseguem acreditar, assim como os outros alunos ao redor. Ralph faz questão de elogiar o protagonista. Falk admite abertamente que seguiu as ordens dele durante a luta. O segundo examinador murmura que isso seria impossível para um garuda. No entanto, com a recomendação da casa sem terda, nem mesmo o príncipe achou estranho. Van sabia que Helene nunca lhe ensinara nada daquilo, mas não podia dizer. A aprovação pública de Heinz, combinada com a carta, começa a mudar a opinião geral. O primeiro examinador então se curva em gratidão ao protagonista. Como um servo do reino, ele expressa gratidão por proteger o príncipe. Van tenta explicar que não defendeu ninguém. Ele apenas sobreviveu. Mesmo assim, ele mostra sua flor, imediatamente imitado pelos outros 2. Os examinadores trocam olhares, e fica claro que o segundo deve agir. Ele chama o nome do príncipe, seguido pelos 2 nobres aprovados. Finalmente, com visível desconforto, ele também convoca o último candidato. Com a voz trêmula, ele anuncia Van como aprovado no exame de admissão. Assim, de maneira caótica, o garoto garante sua vaga na academia. Quanto ao aparecimento da fera, o primeiro examinador assume toda a burocracia. Dias depois, diante da nova geração de talentos, o diretor declara que a academia busca mais do que apenas habilidade. Segundo ele, o mais importante era a verdadeira nobreza para se tornarem a espada e o escudo do reino. Van nunca imaginou estar entre nobres em sua vida passada. Aquele era apenas um pequeno passo. Ainda assim, representava o começo de seu objetivo de acabar com a discriminação contra seu povo. Do alto do local da cerimônia, Helene observava tudo com orgulho no rosto. Após confirmar que tudo correrá bem, Helene dirigiu-se ao local que a convocou. Ela entrou em uma sala luxuosa onde, entre 5 cadeiras, uma estava reservada para ela. Ao que tudo indicava, todos os membros importantes daquele grupo já estavam presentes. Entre eles estava a princesa da espada, Carina Luthier. Também presente estava a estrategista de prata, Emília Rodenwald. O silêncio elegante vinha de Arnulf Clauvius, que explicou que estavam reunidos para discutir o único assunto em comum. O 8º príncipe, Onus Varenia, completava o grupo, sendo responsável por lidar com forças estrangeiras. No fundo, Helene já sabia exatamente do que se tratava. Emília e Arnulf concordaram que algo em comum havia acontecido. Pela primeira vez desde sua fundação, a academia havia aceitado um aluno descendente dos Garuda. Carina reclamou que a escola havia se tornado tolerante demais, uma opinião compartilhada pelo 8º príncipe. Mais do que isso, Onus queria saber por que a recomendação viera de uma das 5 coroas brilhantes. Era evidente que ele exigia uma explicação, e a decisão de Helene agora a colocava em uma posição delicada.
A academia reunia filhos e filhas de nobres, todos com grande poder mágico e orgulho inflado. Quando esse orgulho se chocava, os conflitos eram inevitáveis. Para conter esse caos, um grupo de estudantes idealistas assumiu o papel das 5 coroas brilhantes. Mais uma vez, o 8º príncipe questiona o que Helene estava pensando ao recomendar um Garuda. Ela responde que apenas reconheceu a força dele, algo que Karina considerou absurdo. Na visão dela, os Garuda eram amaldiçoados pelos deuses por não possuírem poder verdadeiro. Emília concorda, afirmando que não há espada ou escudo para o reino sem magia. Onos apoia essa ideia, pois era o pensamento comum dentro do país. Helene, no entanto, chama isso de uma visão conveniente demais, usada por aqueles que não queriam pensar além. O comentário atinge o príncipe, que se sente ofendido. Arnulfo então sugere algo simples: testar o garoto e tirar suas próprias conclusões. Onos gosta da proposta e pergunta a opinião de Helene. Se Van se mostrasse fraco, sua recomendação seria posta em xeque, mas a garota não se opõe. Ainda assim, ela avisa que quem for enviado não deve subestimá-lo, ou acabará humilhado. Surpreendentemente, Karina se oferece para testar pessoalmente as habilidades do garoto. O príncipe não esperava que alguém das 5 cadeiras quisesse lidar com isso. Helene pergunta se algo em Van chamou a atenção dela. Karina responde friamente que só queria destruí-lo para abalar a postura confiante de Helene. De volta à rotina escolar do protagonista, o ambiente ao redor estava cheio de conversas sobre aulas e tarefas não resolvidas. Já havia se passado uma semana desde sua matrícula na academia. Desde então, inesperadamente, Van vinha vivendo em relativa paz, apesar de algumas provocações ocasionais. Um dia na aula, o professor mais arrogante perguntou se Van poderia explicar a teoria dos 4 elementos da magia. O silêncio se instalou imediatamente. Aquela pergunta estava muito acima do nível da turma. O próprio professor já estava pensando em recuar. Afinal, segundo ele, os Garuda nem sabiam ler. Van, no entanto, responde que era um método para estabilizar 4 fatores básicos: fluxo, densidade, ressonância e fixação. Ele acrescenta que a teoria prevenia a estagnação mágica, restaurava a energia e servia como base para as fórmulas modernas, tudo isso sorrindo. Após essa demonstração, o assédio constante simplesmente cessou. Além disso, Van agora tinha amigos como Ralph, que aparecia dando tapinhas em suas costas e o convidando para almoçar. Van comenta que estava um pouco preocupado com ele e Fal. Quando Ralph pergunta por quê, o protagonista apenas o chama para o refeitório. A resposta deixa o amigo, no mínimo, confuso. Esta breve temporada de paz termina quando uma garota aparece atrás dos dois. Van pergunta diretamente o que ela queria, mas a situação parecia trivial, pois eles apenas haviam se esbarrado. Para evitar problemas, ambos se desculpam educadamente. De repente, a garota aponta uma espada para a garganta do protagonista, deixando Ralph em pânico. Ela afirma que plebeus se ajoelham diante de nobres. Segundo ela, no caso de um Garuda, o mínimo a se fazer é beijar o chão. Van responde calmamente que não havia motivo para isso, já que todos ali eram estudantes. A garota insiste em lembrá-lo de sua posição naquela hierarquia. Mesmo sendo um veterano, Ralph afirma que essa intimidação já havia ido longe demais. Ela afirma que não pretendia derramar sangue, desde que Van demonstrasse uma obediência condizente com seu status, algo que claramente não iria acontecer. O respeito básico entre veteranos e novatos fazia sentido, mas quando alguém tentava impor essa hierarquia à força, Van sentia vontade de fazer exatamente o oposto. Quando ele se inclina contra a espada da garota, ela recua a lâmina para impedi-lo de segurá-la. Mesmo assim, Van consegue torcer a arma e empurrá-la para trás. Sua postura se quebra e, por reflexo, a garota aperta o punho. Com isso, o peso de seu corpo cai sobre a lâmina fina, tornando-a tão fácil de quebrar quanto vegetais sob uma faca afiada. O metal se parte ao combinar flexão e torção, atingindo o limite de tensão do material. Van pergunta se ela misturou zinco na espada e comenta, com certo desdém, que é lamentável ser ameaçado por uma arma comum. Espadas de zinco são baratas e resistem a impactos, sendo boas para treino, mas terríveis em lutas reais. A garota responde que lâminas de verdade não são permitidas no campus e o lembra que ela não faz parte das 5 coroas. De qualquer forma, para ela, sua parte ali já estava feita. Nesse momento, depois de Van provar que tem força, Karina aparece exigindo punição por desrespeitar um veterano e por danificar a propriedade de outra pessoa. Ralph mal pode acreditar que a princesa da espada estava ali em pessoa. Van, por outro lado, reconhece aquela figura da história sangrenta no campo de batalha, onde milhares caíram por sua mão. Isso faz se perguntar o que alguém como ela estava fazendo dentro da academia. Em sua primeira vida como assassino, várias rebeliões haviam abalado o reino. Nos bastidores, havia uma facção militante remanescente da seita da purificação, conhecida como o Círculo da Aniquilação Branca.
Entre seus membros, a mais temida era Carina, uma espadachim demoníaca responsável pela morte de incontáveis heróis. Embora o reino tenha destruído o círculo a um alto custo, o caos deixado para trás desencadeou a guerra pela sucessão do trono. Van a tinha visto apenas uma vez no campo de batalha. Até hoje, ele não entendia por que uma antiga inimiga do reino estava agora na academia. Quebrando o silêncio, Carina anuncia que teria que impor uma punição adicional. Segundo ela, encarar um veterano em silêncio também era um sinal de desrespeito. Van prontamente se desculpa, alegando que não a reconheceu como superior. A resposta só a deixa ainda mais irritada. Ralph tenta explicar, ansiosamente, que ela faz parte das 5 coroas brilhantes. Van admite que nem sabia o que isso significava. Resumidamente, eles explicam que as 5 coroas são um conselho disciplinar composto pelos melhores alunos. Carina fazia parte do grupo desde que se matriculou na academia aos 13 anos. Van demonstra surpresa genuína, e a garota agradece a reação. Fica claro que ela pertence à alta nobreza, com seu status mantido em segredo após se tornar uma rebelde. O protagonista pensa por um momento que esta poderia ser sua chance de eliminá-la e evitar uma futura rebelião. Se isso acontecesse, a guerra de sucessão nunca começaria, e Raiz nunca ascenderia ao trono. Ainda assim, Carina retoma seu discurso sobre a punição, afirmando que devagar diante dela era outra afronta. Van assume uma postura defensiva. Nesse momento, ela o avisa que o fará lembrar porque tem permissão para empunhar uma espada de verdade. Aquela posição era típica dela antes de um golpe de execução rápido demais para ser visto. Ralph grita para Van apenas se desculpar. O protagonista afasta seu amigo e diz que também precisava confirmar algo. Carina considera aquilo uma atitude tola. Os dois se encaram de lados opostos do corredor enquanto os outros alunos assistem em total tensão. Num instante, Carina aparece do outro lado, já com a espada embainhada, enquanto Van cai ferido. Ralph corre para ajudar seu amigo, mas a garota não diz uma palavra. Em vez de continuar, ela decide adiar a punição. Na sua visão, Van não era alguém que merecia ser exterminado imediatamente. As duas saem do corredor, deixando o rapaz ferido e inquieto. Alguns minutos depois, a subordinada de Carina questiona por que ela poupou o novato. Já longe, Carina finalmente revela sua condição e cai de joelhos no chão. Ela não o poupou por misericórdia, mas porque também havia sido ferida. Para a surpresa de sua colega, Carina havia lido sobre algo semelhante em livros de artes marciais chamado pontos de pressão. A dor que ela sentia dificultava qualquer movimento adequado. A subordinada pergunta se ambos haviam trocado golpes diretos. Carina sabe com absoluta certeza que não foi nada disso. No momento em que se aproximou, ela pretendia atingir o pescoço do rapaz. No entanto, Van se abaixou no último momento e contra-atacou, mirando diretamente em um ponto vital sem hesitação. Seu reflexo foi recuar instintivamente para desviar, o que acabou desviando o caminho da espada. Enquanto isso, as mãos do protagonista se moveram com precisão absoluta em direção ao ponto de pressão. Aquele foi o início de um ataque combinado, uma técnica ensinada apenas em certas escolas de espada, algo que Van nunca deveria saber. Para a subordinada, Carina havia vencido por ainda estar de pé. Ela declara a vitória como evidente, e Carina concorda em voz alta. No fundo, porém, ela sabia muito bem que isso não era verdade. Afinal, golpes em pontos de pressão não são letais, o que significava que Van tentou derrotá-la sem causar ferimentos graves. Em um confronto real, o resultado teria sido diferente. Além disso, ela o havia subestimado. Irritada, Carina afirma que da próxima vez, ela estaria muito mais preparada. De volta à perspectiva do protagonista, enquanto Ralph o carregava, ele pergunta sobre o detalhe que Van queria confirmar. Ele diz que estava preocupado e, naturalmente, curioso. O rapaz, no entanto, não dá muita importância ao assunto. Apesar de suas palavras duras, Carina não estava usando uma espada de verdade, e sua magia era diferente da época do terror. Isso deixava claro um certo grau de misericórdia. Van até comenta, quase distraído, que ela era surpreendentemente gentil. Aquela luta serviu para confirmar que a Carina atual não era a mesma do passado. Enquanto se dirigiam à enfermaria, Van pensa que talvez fosse possível mudá-la em vez de matá-la. No dia seguinte, o protagonista entra na sala de aula e caminha para sua carteira como sempre. Ainda assim, ele nota muitos olhos sobre ele. Ele se senta em seu lugar de sempre, afastado, mas começa a ouvir murmúrios sobre ter desafiado uma das 5 coroas. Isso deixa um pouco desconfortável. Pouco depois, Ralph e Falk aparecem, dizendo para ele ignorar aqueles idiotas. Os dois parecem determinados a ajudá-lo a se desculpar. Van deixa claro que essa não é sua intenção. Ele comenta que quando se conheceram, eles não pareciam tão intrometidos. Mesmo assim, ele agradece a preocupação deles e diz que resolverá isso sozinho. Se ele quisesse evitar uma tragédia no futuro, precisava confrontar Carina agora.
De qualquer forma, ele não acreditava que tinha algo a temer dos alunos da disciplinar. É nesse momento que a Dama da Flor de Gelo aparece, pedindo para falar com Van. Naturalmente, o protagonista pergunta por quê, já que a aula começaria em breve. Helene simplesmente insiste, dizendo que a conversa não demoraria muito. Movido pela curiosidade, Van concorda, e os dois saem da sala juntos. Isso causa surpresa geral, pois não só ele conhecia a Dama da Flor de Gelo, mas também falava com ela casualmente. Mais tarde, em um lugar tranquilo, Helene explica que está encarregada de testar suas habilidades. Van comenta que isso deveria ter sido dito logo no início. Ela se desculpa, afirmando que não esperava que as coisas escalassem tão rápido, especialmente em relação ao avanço de Karina. Helene a descreve como o pináculo entre os nobres e futura líder da casa Luthier, apesar de sua idade. Mesmo assim, Van diz que não a vê apenas como um gênio. Ele explica que sente que Karina jogou tudo fora, exceto a espada. Helene fica surpresa ao ouvir isso, mas admite que é verdade. Originalmente, Karina era apenas uma filha ilegítima da casa Luthier. Ela não conseguia nem aprender a etiqueta básica da nobreza. Aos 10 anos, no entanto, ela derrotou seu irmão mais velho, que tinha 17, em um duelo casual. Ele era o herdeiro legítimo. Por causa de seu talento com a espada, Karina começou a ser tratada como uma filha oficial. Ainda assim, ela cresceu cercada de inveja e sem afeto. Sobre como ela sabia de tudo isso, Helene comenta que os nobres adoram fofocar. Mesmo assim, antes de Karina entrar na academia, Helene a viu sozinha em um evento. Ela estava distante de todos, olhando para o pai por trás com um olhar vazio para alguém tão jovem. Van sugere que ela deveria ter falado com Karina naquela época. Helene responde que não podia. Como ambas vinham de grandes casas, qualquer aproximação forçada seria vista como uma afronta política. Van considera essa uma situação extremamente problemática. Helene admite que antes estava presa por esses laços. Karina, por outro lado, parecia não se importar. Ela sempre teve a sensação de que a garota poderia seguir um caminho perigoso algum dia. Van então pergunta o que Helene faria se isso acontecesse. Ela responde que a impediria, pois fugiu dessa responsabilidade por tempo demais. Naquele momento, o protagonista finalmente começa a entender tudo. As habilidades de Helene como maga estavam no mesmo nível das dos outros heróis, mas seu nome nunca havia sido revelado. Ela provavelmente tentou parar Karina quando a garota se tornou uma rebelde e acabou morrendo naquele confronto. Sem sequer ter tido a chance de construir sua própria reputação, mesmo dizendo coisas capazes de tocar qualquer um, Helene pede a Van que não a trate como alguém digno de pena. Ele responde que entende, mas admite que ouvir essa história apenas o deixou mais motivado. Agora ele estava determinado a esmagar qualquer arrependimento que Karina pudesse carregar. Antes, ninguém tinha sido capaz de detê-la, mas agora Van tinha uma chance real de cortar o mal pela raiz. No fundo, Helene confessa que talvez estivesse esperando ouvir exatamente isso. Ela pergunta se o garoto já tinha um plano. Van responde que nunca agiria sem um. Quando questionado sobre qual seria, ele pede a Helene que o siga depois da aula. Após o término das atividades, os colegas de classe do protagonista também o procuraram. Falk comenta que eles estavam se envolvendo demais na vida dele. Ralph, por outro lado, admite curiosidade sobre o desaparecimento de Van após encontrar Helene, e Falk concorda. Pouco depois, os dois avistam o protagonista mais à frente. No entanto, ele não estava parado. Ele estava no meio de uma luta contra a própria Dama da Flor de Gelo. Ambos são arremessados para trás pela força do impacto. Helene sarcasticamente pergunta para onde Van estava olhando e ativa sua magia de gelo, o Jardim de Mil Espinhos. Ralph e Falk ficam sem palavras. Van se posiciona na frente deles no último momento. Com um golpe de arte marcial, ele estilhaça completamente a magia. Então ele olha para os dois e comenta que eles chegaram bem a tempo. Logo depois, ele pede que se juntem a ele.